As celebridades sempre estiveram no centro das atenções, com os fãs acompanhando suas vidas profissionais e pessoais com grande entusiasmo. No entanto, há um lado oculto que muitos desconhecem: suas crenças religiosas e espirituais secretas. Além das religiões tradicionais, algumas celebridades optaram por se filiar a sistemas de crenças incomuns ou obscuros. Algumas delas estão ligadas a filosofias espirituais antigas, enquanto outras pertencem a movimentos religiosos modernos e controversos. Essas crenças fazem parte da identidade espiritual de algumas das personalidades mais famosas do mundo. Neste artigo, exploraremos as religiões secretas mais proeminentes, seguidas por determinadas celebridades, e como essas crenças influenciaram suas vidas pessoais e profissionais. Portanto, fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as atualizações mais recentes. Tom Cruise é considerado um dos astros mais importantes de Hollywood. No entanto, sua vida pessoal, especialmente sua associação com a cientologia, provocou uma ampla controvérsia ao longo dos anos. A cientologia, oficialmente conhecida como Igreja da Cientologia, é um movimento religioso moderno fundado pelo escritor americano L. Ron Hubbard no início da década de 1950. Ela se promove como uma religião que ajuda os seguidores a atingir todo o seu potencial espiritual, mas suas crenças incomuns e práticas secretas a tornaram alvo de críticas e acusações de ser um culto explorador. A cientologia se baseia na ideia de que os seres humanos são seres espirituais imortais chamados tetãs e que seus problemas psicológicos e emocionais se originam de traumas passados impressos em suas mentes, conhecidos como engramas. De acordo com a crença, esses traumas podem ter origem em vidas passadas que remontam a milhões de anos. Uma das crenças mais estranhas da cientologia é a história lendária que Hubbard escreveu sobre Xenu, um imperador galáctico maligno que realizou uma campanha de extermínio em massa há 75 milhões de anos. Ele teria enviado bilhões de seres à Terra, então chamada Tigyak, e os matou com explosões nucleares. Dizem que os espíritos dessas vítimas, conhecidos como Body Thetans, se apegam aos humanos, causando sofrimento e distúrbios mentais. Os seguidores são instruídos a se livrar deles por meio de sessões de auditoria. Tom Cruise entrou para a cientologia após seu primeiro casamento com a atriz Mimi Rogers, em 1987. Rogers, um membro da igreja, o incentivou a se filiar. Cruise encontrou na cientologia uma maneira de lidar com suas dificuldades pessoais, incluindo a dislexia, com a qual ele lutou quando criança. As técnicas da cientologia, como as sessões de auditoria que usam um dispositivo chamado medidor e para medir distúrbios emocionais, ajudam a ajudá-lo a se sentir psicologicamente melhor, transformando-o em um de seus fiéis mais fervorosos. Com o tempo, Cruise se tornou um rosto proeminente da religião, doando milhões de dólares para a igreja e promovendo-a em entrevistas. Ele foi até mesmo apelidado de Cristo da Cientologia. Entretanto, a cientologia não é apenas um sistema de crenças, ela foi acusada de práticas de exploração. Os seguidores são obrigados a pagar enormes quantias para progredir nos níveis espirituais, com o custo de alcançar o OT8, o nível mais alto, podendo chegar a centenas de milhares de dólares. A igreja também exerce um controle rigoroso sobre seus membros, incluindo o monitoramento de suas vidas pessoais e a punição de desertores por meio de uma política conhecida como desconexão, que rompe relações entre membros e parentes que criticam a igreja. O próprio Cruise foi criticado pelo impacto da cientologia em seus relacionamentos pessoais, especialmente em seu divórcio de 2012 com Katie Holmes, que se acredita ter sido influenciado pela recusa dela em adotar a cientologia. Um dos aspectos mais estranhos da cientologia é sua posição em relação à psiquiatria e à medicina tradicional. Hubbard se opunha fortemente à psiquiatria, considerando as drogas psiquiátricas prejudiciais ao espírito, uma posição que Cruise adotou publicamente. Em 2005, ele causou polêmica ao criticar a atriz Brooke Shields por usar antidepressivos para tratar a depressão pós-parto, o que provocou uma reação generalizada da mídia. Essa postura reflete a profunda influência da cientologia nas crenças de Cruise, mesmo às custas de sua imagem pública. Apesar das críticas, Cruise continua comprometido com a cientologia até hoje. Acredita-se que ele tenha alcançado os níveis mais altos dentro da igreja e seu relacionamento com o atual líder, David Miscavige, é supostamente muito próximo.
O cruise também ajudou a estabelecer novos centros de igrejas em todo o mundo. No entanto, esse compromisso continua a tornar sua vida pessoal um assunto de constante controvérsia, com alguns vendo a cientologia como controladora de suas decisões, enquanto ele a vê como uma fonte de sua força e sucesso. Bob Marley, um dos maiores cantores de reggae da história, não era apenas um artista musical, mas também um símbolo espiritual da religião Rastafari, que moldou sua identidade e suas crenças. O Rastafarianismo, que surgiu na Jamaica durante a década de 1930, é um movimento cultural e religioso enraizado na mitologia africana e focado na restauração da identidade africana da diáspora negra após séculos de escravidão. O nome de Marley ficou intimamente associado a essa religião, pois suas músicas, como Redemption Song e One Love, refletiam a filosofia Rastafari sobre liberdade, unidade e o retorno à África, especialmente à Etiópia, como a Terra Prometida. O Rastafarianismo surgiu no contexto de pobreza e opressão na Jamaica, inspirado nos ensinamentos religiosos africanos que rejeitavam o colonialismo europeu e o cristianismo tradicional imposto pela Igreja. Um de seus pilares centrais é a crença de que o imperador etíope Haile Selassie I, que subiu ao trono em 1930, é chamado de Yah-Rast, uma encarnação divina de Deus. A profecia bíblica, em Gênesis 49:10, o leão da tribo de Judá, é interpretada pelos Rastafaris como se referindo a ele como o rei messiânico que restauraria a África ao seu lugar de direito e libertaria o povo africano da dominação ocidental. Essa crença atraiu Marley, que via Haile Selassie como um símbolo da libertação africana. O leão, que representa a força real, tornou-se parte de sua identidade artística. As crenças Rastafari também incluíam práticas consideradas incomuns no Ocidente, como abster-se de carne, especialmente de porco, e seguir uma dieta vegetariana conhecida como Ital para manter a pureza espiritual. Fumar maconha fazia parte de rituais religiosos considerados como uma erva sagrada que ajudava na meditação e na conexão com Deus. Marley, conhecido por seus dreadlocks, adotou essas práticas, que se tornaram símbolos de rebeldia e espiritualidade em sua música. Suas músicas frequentemente traziam mensagens de libertação da opressão, inspiradas em lendas africanas que falavam do retorno dos negros a Sião, referindo-se simbolicamente à Etiópia. A ligação de Marley com o Rastafarianismo começou em sua juventude em Trenchtown, onde ele foi influenciado por líderes como Leonard Howell, que defendia a libertação dos negros e considerava Haile Selassie o Salvador. Em 1966, Haile Selassie visitou a Jamaica, um evento fundamental para os Rastafaris. Isso incluiu Marley, que viu isso como uma confirmação divina de suas crenças. Com o sucesso global, Marley tornou-se um embaixador não oficial do Rastafarianismo, usando sua música para divulgar mensagens de paz e justiça. No entanto, a religião não era isenta de controvérsias. Os críticos argumentaram que a ênfase em Haile Selassie como uma divindade era exagerada, especialmente após sua morte em 1975, levantando questões sobre a continuidade da fé de Marley. Sua crença permaneceu forte até sua morte em 1981. Ele recebeu um funeral Rastafari na Jamaica, que incluiu rituais religiosos e canções que refletiam suas crenças. A história começa com a imagem pública de Hanks como uma figura calma e humilde, o que fazia com que os rumores sobre ele parecessem ainda mais estranhos. Na realidade, Hanks é conhecido como um cristão devoto, foi criado em uma família católica, mas se converteu à Igreja Ortodoxa Grega depois de se casar com a atriz Rita Wilson em 1988. Wilson, que pertence a essa denominação, teve uma influência significativa em sua transformação religiosa, e juntos eles compartilham a fé ortodoxa. Essa conversão foi pública e não envolta em mistério, mas despertou a curiosidade de alguns sobre seus interesses espirituais, especialmente devido aos rituais profundos e tradicionais da Igreja Ortodoxa. No entanto, os rumores mais difundidos não se referem ao seu cristianismo, mas sim à sua suposta participação nos Illuminati, uma sociedade secreta acusada em teorias de conspiração de tentar controlar o mundo. Esses rumores começaram a surgir no início dos anos 2000, especialmente após seu papel no filme O Código da Vinci, baseado no romance de Dan Brown. O filme, que investiga segredos religiosos e sociedades secretas, como o Priorado de Sião, levou algumas pessoas a associar Hanks a seu personagem,
Robert Langdon, um simbologista que resolve mistérios relacionados à história cristã. Esse papel, juntamente com seu papel em Angels and Demons, alimentou a especulação de que ele poderia estar envolvido em grupos secretos semelhantes. Além disso, a mídia social amplificou esses rumores. No início dos anos 2000, começaram a circular publicações afirmando que Hanks fazia parte de uma rede secreta que controlava Hollywood, citando evidências como suas aparições em eventos com outros indivíduos supostamente ligados aos Illuminati. Algumas dessas alegações chegaram a associá-lo a teorias da conspiração mais obscuras, como as que surgiram em 2020 em torno do Pizzagate e do QAnon, acusando-o de envolvimento em atividades misteriosas sem nenhuma evidência concreta. Hanks sempre negou essas acusações, chamando-as de loucura em entrevistas posteriores. Outro rumor que liga Hanks a religiões misteriosas surgiu de suas declarações sobre seu interesse em história religiosa e espiritualidade. Em entrevistas, Hanks falou de sua paixão por estudar diferentes religiões, inclusive as antigas, como o mitraísmo, praticado no Império Romano. Esse interesse, decorrente de seus papéis em filmes e pesquisas de personagens, foi mal interpretado por alguns como evidência de envolvimento em rituais secretos. Hanks esclareceu que seu interesse era puramente acadêmico e não estava relacionado a nenhuma prática religiosa clandestina. Apesar de todos esses rumores, não há evidências que sustentem qualquer conexão real entre Tom Hanks e religiões misteriosas. As especulações que o ligam aos Illuminati ou a outras sociedades secretas não têm qualquer base factual e parecem ter surgido de uma combinação de seus papéis em filmes e suas declarações sobre espiritualidade e a disseminação de teorias da conspiração na era digital. O próprio Hanks permaneceu firme em sua fé ortodoxa e é conhecido por sua vida familiar estável e pelo apoio a causas humanitárias, o que contrasta fortemente com a imagem que os boatos tentaram retratar. Brad Pitt nasceu em Shawnee, Oklahoma, em 1963 e cresceu em Springfield, Missouri. Seus pais, William e Jane Pitt, eram membros da Igreja Batista do Sul, uma denominação cristã conservadora, e ele recebeu uma educação religiosa rigorosa durante a infância. No entanto, com seu sucesso em Hollywood, ele começou a se distanciar do cristianismo tradicional e declarou em entrevistas que não acreditava mais em Deus conforme ensinado pela igreja. Em uma entrevista de 2009 à revista Parade, Pitt disse que havia perdido a fé na religião organizada devido ao conflito com seus valores pessoais, especialmente a posição dela em relação a questões como homossexualidade e casamento. Essa declaração abriu a porta para especulações sobre sua orientação espiritual, sugerindo que ele estava buscando outra maneira de entender o mundo. Entre as questões que cercam Pitt estão os rumores que o ligam ao budismo devido ao seu conhecido interesse pela cultura asiática e ao seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie, que demonstrou interesse pela espiritualidade oriental. Em 2015, Pitt visitou um templo budista no Camboja com Jolie, país de onde adotaram seus filhos, provocando especulações de que ele poderia ser influenciado por filosofias budistas, como meditação e não violência. No entanto, Pitt nunca confirmou oficialmente que pratica o budismo e seu interesse parece ser mais cultural do que religioso, mantendo os rumores no campo das conjecturas. Além disso, o nome de Pitt tem sido associado a rumores sobre os Illuminati, uma sociedade secreta acusada de teorias conspiratórias de dominação mundial. Esses rumores aumentaram com sua ascensão em Hollywood e o sucesso de sua produtora, a Plan B, que produziu filmes como 12 Years a Slave e Moonlight. Alguns consideraram esse sucesso como evidência de conexões ocultas, principalmente com filmes como Clube da Luta, que contém percepções filosóficas profundas sobre a sociedade. No entanto, essas alegações não têm nenhuma prova tangível e parecem fazer parte da promoção pela mídia de teorias da conspiração que tem como alvo as celebridades. Em entrevistas posteriores, Pitt deu a entender que prefere o ateísmo ou a não religiosidade como perspectiva pessoal, embora ainda valorize os princípios espirituais. Em 2011, ele disse à revista GQ que vê a religião como uma ferramenta de controle, mas aprecia a arte e a natureza como fontes de inspiração espiritual. Essa abordagem não convencional chamou a atenção para ele como alguém que busca significado fora das estruturas religiosas tradicionais, levando alguns a especular que ele poderia estar envolvido em movimentos espirituais alternativos, como o paganismo moderno.
Embora não haja provas conclusivas, seu relacionamento com Angelina Jolie, que demonstrou interesse em energia espiritual e simbolismo, acrescentou outra camada de especulação. Suas visitas conjuntas a vários locais religiosos, incluindo igrejas na Europa e templos na Ásia, alimentaram os rumores de que eles estavam seguindo uma mistura de crenças. Após a separação em 2016, Pitt se concentrou em sua vida profissional, mas continuou a falar sobre a busca da paz interior, indicando um interesse contínuo na espiritualidade, embora espiritual, sem aderir a nenhuma religião específica. Em última análise, as perguntas sobre as crenças espirituais de Brad Pitt refletem sua jornada pessoal da religião tradicional para uma abordagem exploratória mais aberta. Quer se trate de budismo, ateísmo ou simplesmente de uma apreciação por filosofias alternativas, Pitt continua sendo uma figura enigmática nesse sentido, deixando espaço para especulações sem fornecer respostas definitivas. No final das contas, não importa o quanto as celebridades sejam famosas ou o quanto os holofotes brilhem sobre elas, suas vidas espirituais continuam sendo um aspecto misterioso e intrigante. Alguns seguem religiões tradicionais discretamente, enquanto outros escolhem crenças incomuns ou praticam rituais enigmáticos que geram controvérsias. Em última análise, essas crenças refletem sua busca por um significado mais profundo na vida, seja por meio de filosofias orientais, energias espirituais ou até mesmo teorias não convencionais. Enquanto alguns os veem apenas como estrelas que vivem vidas luxuosas, o lado espiritual de cada celebridade permanece um enigma, levantando questões e acrescentando uma camada extra de mistério às suas personalidades. Isso nos leva ao final de nossa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e se juntar a nós para um novo documentário em breve.